Olá, olá pessoal, muitíssimo boa noite para a nossa última aula aqui do curso natalino, já esperando vocês, já com um pouco de saudade. Vocês viram aí, né, as recomendações, não bem recomendações, mas eu havia dito que nós iríamos começar às 8h30, por motivos de força maior. Nós começamos hoje às 8h30. Deixa eu botar aqui o carregador, porque senão não vai dar para a gente fazer a live. Pronto, tudo certinho. Esperar a galera chegar para nós continuarmos. Vocês viram que foi colocado uma enquete aí, né? Muitos responderam. Quem ainda não respondeu, por gentileza, responda. Quem não estiver vendo esse vídeo no intervalo das 24 horas do Story não vai ter conseguido responder. Mas, de todo modo, para quem está aí acompanhando, faça essa fineza, tá certo? Responda lá a enquete, porque é muito importante para eu poder avaliar como foi, enfim, aperfeiçoar o que pode ser aperfeiçoado e é isso aí. Outra coisa também. Pessoal, por gentileza, mandem o e-mail de vocês para o direct, tá certo? E aqui você pode estar assistindo essa aula daqui a 2 anos, não importa. Mande o seu e-mail, por gentileza, para o direct aí do curso natalino, tá certo? Por quê? Porque vocês terão prioridade no novo projeto que eu vou lançar agora em meados de janeiro, beleza? Você lembra aquele que eu falei, né, de formação continuada, aquela coisa toda que nós havíamos conversado, de uma formação contínua, abordando temas, por exemplo, o que jamais foi dito às pessoas, né, ou pelo menos não foi dito com a frequência necessária e do modo adequado, mas o que não me disseram sobre trabalho, o que não me disseram sobre dinheiro, o que não me disseram sobre educação, o que não me disseram sobre amizade, o que não me disseram sobre relacionamento. Então, essas notícias faltantes, digamos assim, de como funcionam certos aspectos da vida humana, vai ser o tema desse semestre que eu vou dar a vocês, né? Que eu vou pedir que vocês fiquem aqui, fiquem comigo para esse semestre de formação continuada sobre esses aspectos aí que nós estamos mencionando agora, beleza? Então, dito isto, sem mais delongas, vamos à nossa última aula, tá certo? Hoje tem mais ou menos 60 pessoas aí, vamos começar assim mesmo, né? Então vamos lá. Eu disse na aula anterior que hoje nós iríamos falar sobre São José, o grande São José, o castíssimo São José, o viril São José, que esse é um outro ponto, né? São José, ele não é um velhinho indefeso, né? Um velhinho sobre quem se jogou uma criança recém-nascida. Não é isso. São José é o mais viril, o mais forte, o mais másculo dos homens. E não estamos falando aqui não só de questões de virilidade moral, de masculinidade no aspecto moral, mas estamos falando de masculinidade no aspecto físico mesmo, nos traços característicos físicos, né, do grande José. Mas, para falar sobre São José, eu vi que era necessário amarrar um pouco as coisas com outras figuras. Quais são essas outras figuras que nós vamos utilizar para amarrar mais ou menos o que nós falamos nas últimas 3 aulas? São os 3 reis magos, tá certo? Nós vamos falar sobre eles. Vocês não se importem se eu ficar bebendo água durante muitas vezes, mas é porque eu estou com a garganta ruim. E aí, se eu não ficar bebendo água direto, é como você ficar correndo sem se hidratar. Tem uma hora que a musculatura lesiona, aí eu vou me lascar e não vou poder mais falar. Então, fiquem tranquilos, tá certo? Eu vou ficar bebendo água, mas é naturalmente, tem que ser desse jeito. Então, vamos lá. Os 3 reis magos, né? Essas figuras quase folclóricas pra gente, que parecem não ter grandes apelos espirituais. Pelo menos quando nós pegamos as tradições antigas, elas têm uma certa devoção, digamos assim, um certo enlevo pelos 3 reis magos, né? Nós temos a festa de reis, nós tínhamos, enfim, várias tradições africanas e portuguesas que se uniram ali para fazer referência aos reis magos, mas na sociedade moderna, no catolicismo moderno, os 3 reis magos não têm grande função, não têm grande importância, a não ser como o final de um ciclo. A festa de reis é o final do ciclo natalino, digamos assim. Então a importância deles ficou apenas como isso, e como uma coisa meio folclórica, assim, como personagens que estão ali compondo o cenário apenas.
Mas não é bem isso que acontece, né? Os três reis magos, eles têm uma grande importância, eles são praticamente a encarnação das profecias, eles são a encarnação do mistério da encarnação do Verbo, né? É muito curioso. Então, eles estarem ali na cena em carne e osso é prova de que os sinais do Deus feito menino foram vistos e ouvidos, né? E de uma maneira muito mais profunda do que a mera visão da estrela no Oriente. A gente também vai falar da estrela. Inclusive, nós tivemos agora uma conjugação de 2 planetas, né? Se eu não me engano, um fenômeno raro aqui. E a questão astronômica da estrela de Belém também fala da conjugação de Júpiter e Saturno, curiosamente na constelação de Peixes, né? Para quem não sabe, peixe é o símbolo que os cristãos primitivos usavam para se comunicar, porque a palavra peixe em grego ela vem com aquela primeira letra que é um acróstico, eu acho que é um nome, né? Que tem um significado do Cristo Salvador em grego. Então, por isso o símbolo de peixe. E é muito curioso que, se a gente pegar da perspectiva astronômica, nós tivemos de fato ali em meados da época do nascimento de Cristo realmente uma conjugação planetária distinta no céu que ocorria na constelação de Peixes. Mas, enfim, a gente vai falar disso mais à frente. Vamos só tratar de um outro aspecto dos Reis Magos agora. Então vamos lá, minha gente. Todo mundo conhece a história, né? Nosso Senhor nasce e aparecem 3 magos. Primeiro eles vão até Herodes. Herodes, ele era não é bem o governador, mas ele era o líder biônico, digamos assim, né? O Império Romano, ele estava querendo pacificar o lugar, obviamente, como toda província, né? Não é interessante para quem domina ter uma província que não seja pacificada, porque uma província em guerra, como nós já conversamos, ela não gera lucro, ela não dá tributos, enfim, não é bom para ninguém, né? Então você tem ali um governador judeu que servia à ocupação romana, né? Ele ganhava todas as benesses, obviamente, do mundo romano. Ele ganhava todo o prestígio, ele ganhava a proteção do mundo romano inteiro. Mas ele estava ali meio como amigo de Roma e um amigo do povo, mas na verdade estava servindo aos conquistadores, né? Então os reis vão até Herodes e dizem que um outro rei nasceu e que eles vieram de longe do Oriente para adorar esse rei. Imagine como isso soou aos ouvidos de Herodes. Vocês imaginem que não foi uma coisa muito tranquila, né? Herodes não fez, que maravilha. Na verdade, a Escritura diz claramente que ele fingiu, né, dizer, quando vocês encontrarem um menino, voltem para me avisar para que eu também vá adorá-lo. Tanto que aparece os reis magos são avisados em sonho para não voltarem porque Herodes quer matar o menino. Então, isso não soou bem ao ouvido de Herodes, até porque lembremos que essa questão messiânica ela estava presente também no governo de Herodes. Então lembra que nós falamos que ali a atmosfera respirada entre os judeus da época era exatamente essa atmosfera messiânica, né? Nós vimos como isso foi o assunto que os fariseus, os doutores da lei, foram tratar com João Batista. É uma das primeiras coisas que a mulher samaritana pergunta ao Senhor no templo. Então esse assunto estava rolando, né? E Herodes, de certo modo, ele ocupava uma espécie de posição messiânica, né? De alguma maneira ele era uma realeza de Israel que estava ali meio que protegendo o povo. Então existia uma certa nota messiânica no trabalho de Herodes. E aí quando os magos chegam dizendo, é o seguinte, nasceu uma criança que é o Messias e nós viemos aqui para adorá-lo, né? Herodes consulta os doutores da lei e eles revivem a profecia que diz que de Belém sairá, né? Isso logo depois ele, enfim, manda fazer um massacre de criança, uma chacina. Mas os magos vêm adorar o rei. Então quem eram essas pessoas, né? A palavra mago, ela tem uma gama tão grande de significados que a gente tem que fazer assim uma escolha de interpretação. Quem diz isso é o próprio Joseph Ratzinger, né? Nosso querido Bento XVI, no seu livro aqui, na parte da sua obra sobre Jesus de Nazaré, que é a infância, né? Ele diz que o mago ele vai desde o símbolo da sabedoria, né, que também na Escritura está presente, até o charlatanismo.
Então, o mago tem essa esfera, né? Ele vai desde, de fato, aquela pessoa que detém uma série de conhecimentos, que detém uma série de capacidades místicas e espirituais, até o charlatão completo, né? E aí, Bento XVI fala que nós só podemos atribuir aos magos esse primeiro significado, né? De um conjunto de pessoas que detinham um certo conhecimento, inclusive um certo conhecimento do ponto de vista astronômico, do ponto de vista físico propriamente. Lembremos que de onde eles vêm, provavelmente da Babilônia, né? Pelo menos, como é o nome dele, meu Deus, o que oferece ouro, Melquior. A tradição aponta que ele vem da Babilônia, e a Babilônia nessa época não era mais a Babilônia gloriosa de Nabucodonosor, né? Era uma Babilônia já em decadência. Então, provavelmente havia ali um grupo de pessoas que mantinham viva toda a tradição, e isso é de certo modo provado. Bento XVI narra que o trabalho arqueológico encontrou nesse período histórico, que é narrado nas escrituras, tabuinhas de argila com cálculos astronômicos, o que implica dizer que nessa época havia de fato pessoas ali preocupadas com a manutenção, a guarda dos conhecimentos desenvolvidos ao longo de alguns séculos ali no Oriente Próximo. Então, mas de todo modo, né, esses indivíduos eram indivíduos que estavam em posse de um certo grau de sabedoria. Mas Bento XVI ele enuncia um outro fator, que é o seguinte: tudo bem, eles estavam realmente de posse dessa sabedoria aí. Só que você tem que notar um negócio: não é todo mundo que, pelo fato de conhecer uma coisa, sai da sua terra e vai lá, coloca diria Taleb, né, diríamos na linguagem moderna, coloca a pele no jogo, né, skin in the game. Ele vai lá, coloca a pele em risco, né, para viver aquela fé, para viver aquela certeza que ele tem dentro do seu coração, ou que, se não o coração pelo menos, mas que ele tem essa certeza através do descobrimento da verdade. Veja, então existia já ali nos magos não apenas um mero conhecimento humano, astronômico ou qualquer que seja, mas existia ali nos magos já um desejo violento de conhecer a verdade. Tanto que, ao descobrir a possibilidade daquele sinal celestial indicar o Messias, eles saem de suas terras para entrar numa peregrinação aí de, sei lá, algumas centenas, talvez milhares de quilômetros até chegar, né, no lugar que a estrela apontava. Então, esse é um primeiro ponto, né? Os magos estavam sedentos da verdade. E sedentos da verdade, os magos foram objetos da verdade. Porque os magos entregam ao Cristo 3 presentes, que nós também sabemos quais são. Quais são os presentes que os magos entregam a Nosso Senhor? Ouro, incenso e mirra. Ora, o ouro, o incenso e a mirra são os símbolos de tudo que nós falamos nas 3 últimas aulas. Quer dizer, tudo que nós falamos nas 3 últimas aulas está condensado nos 3 presentes dos Reis Magos: ouro, incenso e mirra. E de que maneira estão condensados? Vamos falar do aspecto messiânico, tá certo? Bora lá. Veja só, minha gente. O ouro. É muito claro para nós que o ouro é o símbolo da realeza, né? O ouro, ele é o símbolo do poder. O ouro, ele é um símbolo de glória. Então, veja só. Tem um ponto. Por que é que o ouro, ele é o símbolo disso tudo? Por que é que o ouro é tão importante? Por que é que o ouro, ao longo das épocas, ao longo das eras, sempre foi utilizado dessa maneira? Por que não outro metal? Por que não outro metal? Do ponto de vista prático, digamos que o ouro ele é bem maleável, né? Ele é moldável, é fácil, entre aspas, né, trabalhar com o ouro. Mas tem um outro fator. O ouro, ele é a materialização simbólica da luz. O ouro é a materialização simbólica da luz. Vestir-se de ouro é ornar-se de luz. Veja, a luz, ela é uma das coisas sempre olhadas pelo homem como próprias da divindade. Até pela experiência biológica básica humana, que é a experiência do sol.
Então, o Sol é o mais inalcançável dos astros, o mais imutável dos astros, o mais poderoso dos astros, sem o qual a vida é impossível, né? Sem o qual a colheita é impossível. O Sol, a luz solar, ela tanto aquece como seca, a luz solar tanto ilumina como cega. Então existe na natureza do astro-rei, que nos joga a luz, existe na natureza dele como que esse selador de destinos. De alguma maneira, todos nós dependemos simbolicamente e materialmente daquilo que o Sol é, né? Mas além disso, nós temos a experiência da luz como a possibilidade de razão. Nós só enxergamos na luz. A luz é aquilo que nos traz o conhecimento do mundo. Quer dizer, se você estiver completamente incapaz de ver, ou se não tiver nenhum raio de luz possível, você não é capaz de enxergar as coisas. Então, existe na luz essa nota da divindade. Em todas as civilizações, vocês vão encontrar divindades ligadas à luz. Vocês vão encontrar divindades, por exemplo, ligadas ao raio, né? Ao raio, ao relâmpago, aquilo que corta a escuridão com barulho, aquilo que corta a escuridão com luz, que rasga, né? O véu da escuridão, que queima quando cai numa floresta e encontra algum material combustível. Então, de certo modo, todas as civilizações elas têm essa relação da divindade com a luz. Nós temos os raios de Júpiter, nós temos Thor, enfim, nós temos Tupã aqui. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que banhar-se de ouro, no final das contas, é tornar-se luz. Ou, dito de outro modo, é tornar-se divino. É banhar-se de divindade. Por isso que nós pegamos a mitologia egípcia e há relatos de que uma das representações das divindades é que o sangue deles era de ouro, né? Você vai nas tumbas, peguemos a tumba de Tutancâmon, descoberta no início do século XX. Ela foi descoberta ainda selada. Tutancâmon foi um faraó que morreu muito jovem, salvo engano morreu antes dos 20 anos, e a tumba dele foi encontrada selada, né? Ainda lacrada depois de 3.000 anos. E os tesouros da tumba de Tutancâmon eram um negócio assim maravilhoso. Inclusive, depois vocês procurem, né, o sarcófago, a máscara funerária de Tutancâmon, né, feita de ouro puro, é um negócio assim maravilhoso, né? Os objetos de ouro. Então, a ideia de ornar-se de ouro. Você pega também as civilizações mesoamericanas, você pega os incas, você pega os astecas, você pega os maias, né? Você tem essa relação com o ouro. Se você pega, por exemplo, depois vocês procurem, né, na internet o senhor de Tikal, né? Como ele foi enterrado com uma espécie de colar, né, uma peça inteira dourada. Então o ouro ele sempre está relacionado à realeza por conta dessa nota de relação com a divindade. Ou seja, vestir-se de ouro é vestir-se de luz. A tradição diz que o mago que levou o presente de ouro ao menino Deus foi Melquior, né? Sabe qual é o significado? Um dos significados da palavra Melquior, quer dizer, um dos significados do nome Melquior é meu Deus é luz, né? Esse é um dos nomes. Então não à toa foi ele que presenteou com o presente de ouro. E o presente de ouro, sendo esse símbolo da realeza, nos demonstra uma das características do Cristo. Ele de fato era o Messias de linhagem real prometida. Então, ele é realmente o rei, né? Isso é uma maravilha. O sistema de governo divino é a monarquia, na verdade. Então, o céu não é uma república, o céu é uma monarquia, né? Por isso nós vemos em a nós o vosso reino. Então, o Cristo, ele de fato é rei. Ou seja, o que um rei tem? Um rei tem domínio. Ele é não só o símbolo do seu povo, ou seja, na sua pessoa o povo encontra a realização das suas aspirações enquanto nação, mas ele também é o responsável pela manutenção da justiça e pelo governo. Então, o rei ele tem o domínio, né? A realeza significa não só a responsabilidade, mas também o domínio, mas também o poder, a capacidade de governança. Então nós estamos vendo um mago sábio cruzar desertos para entregar ao menino
ao símbolo da realeza, que também de algum modo é o símbolo da divindade. Então o mago entrega ao Cristo menino o presente do ouro, que é exatamente a realeza. Um outro mago entrega ao Cristo incenso. O incenso é muito curioso, né? A gente passa em qualquer shopping, sempre tem aquelas lojas esotéricas com cristais, com símbolos de religiões orientais, de filosofias orientais, deuses hindus, aquela coisa toda. E sempre tem um incenso lá. Mas aí tem gente que acha isso máximo, né? Nossa, tem incenso, é espiritualidade. Mas quando vai lá na missa, quando vai ser incensado o altar ou a igreja, a pessoa já fica tossindo e achando ruim. Mas o incenso, ele é um elemento que carrega uma nota religiosa. Quer dizer, a nota religiosa do perfume, do cheiro, junto com a constituição material mesmo do incenso, ou seja, o incenso, ao ser queimado, ele mistura-se com o ar, e o único caminho do incenso é a elevação. Então, quando eu queimo algo, o único lugar da fumaça é para cima. Quer dizer, o movimento mecânico natural da matéria queimada é subir, né? Quando os homens vão fazer seus sacrifícios a Deus, as vítimas, elas são, uma das modalidades, elas são queimadas no altar. Quer dizer, você não tem como entregar a vida e as carnes daquele sacrifício diretamente à divindade. Você queima, né? E aquele sacrifício agora queimado, ele sobe até o céu. Então a fumaça do sacrifício sobe até o céu. O sacrifício, ele encontra um caminho para a divindade através da queima. E na queima ele transforma-se em fumaça visível, em fumaça tátil e em cheiro, e sobe até o céu dessa maneira, né? Por isso que uma das características da missa, já se diz, né, até com uma certa antiguidade, que a missa ela é uma obra de arte para todos os sentidos. Então a música, a Eucaristia, ao incenso para o paladar, aos paramentos para os olhos, né? Enfim, o tato, tudo na missa, ele é um banquete para os sentidos inteiros, de tal modo que não só o espírito de oração seja colocado diante de Deus, mas também todos os sentidos humanos são tocados durante o rito da Eucaristia. Então, o rito ele é montado para que a alma e o corpo, com todos os 5 sentidos, sejam tocados, né, pelo ritual de adoração. Então, o corpo e a alma adoram, né? Todos esses aspectos estão ali presentes na estrutura ritualística da missa, né? Então, bora lá. O que é que o incenso, o significado então espiritual do incenso? Vamos abrir aqui, por gentileza, deixa eu ver aqui um trecho. Abram aí Êxodo 30, por favor. Êxodo 30. Livro do Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, certo, gente? Abram aí, por favor. Êxodo 30. Êxodo 30. Abram aí, por gentileza. Olha, tem aqui a questão do altar dos perfumes, que depois a gente vai falar mais à frente. Mas abram aí, Êxodo 30, no versículo 34. Êxodo 30, versículos 34. Abra aí, por gentileza. Diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Toma aromas, resina, casca odorífera, gálbano, aromas e incenso puro em partes iguais. Farás com tudo isso um perfume para a incensação, composto segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Depois de tê-lo reduzido a pó, o porás diante da arca da aliança, na tenda de reunião, lá onde virei ter contigo. Essa será para vós uma coisa santíssima. Não fareis para vosso uso outro perfume da mesma composição.
tu considerarás como uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém fizer uma imitação desse perfume para respirar o seu odor, seja cortado do meio de seu povo. Então veja, a ideia do incenso como um instrumento de adoração é a ideia que está por trás do perfume do incenso dado a Nosso Senhor. Quer dizer, o incenso, ele é o símbolo da adoração, meu Deus do céu. Então, você utiliza o incenso de maneira ritualística apenas quando você está tratando com Deus, né? Vamos para outros pontos da Escritura que eles vão mostrar mais ou menos a importância do incenso. Eu separei alguns aqui, vamos lá, deixa eu pegar aqui para vocês, certo? Abram lá no livro do Apocalipse, por gentileza. A gente foi para o segundo livro da Bíblia, que era o Êxodo. Agora a gente vai lá para o Apocalipse, certo? Abram aí, por favor. Apocalipse 8. Livro do Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse 8. Encontraram? Começou às 8h30, Thaís. Apocalipse 8, versículo 3, por gentileza. Apocalipse 8, versículo 3, diz o seguinte. Aqui nós estamos, né, para quem não tem habitualidade com o manuseio, que eu já disse, né, inclusive não tem problema, é bem preferível, porque assim já aprende de maneira mais tranquila. Então, o livro do Apocalipse, ele foi uma revelação dada ao apóstolo João. Quer dizer, São João, ele era o mais jovem dos apóstolos. Tanto é que ele é o último a morrer. Inclusive, ele é o único a não morrer martirizado, né? Todos os outros apóstolos, eles sofreram mortes por martírio. Foram mortos por ódio à fé. Então, Santo André, por exemplo, ele foi crucificado numa cruz em forma de X. Tanto é que essa cruz em forma de X é chamada Cruz de Santo André. Exatamente por conta disso. Se eu não me engano, São Bartolomeu, acho que foi São Bartolomeu, meu Deus do céu, ele teve a pele arrancada. Quer dizer, ele foi esfolado vivo. Ele teve a pele cortada, né, tirada a pele inteira dele, a faca. E tanto é que as esculturas dele aparece tipo ele normal segurando um rosto de pele. Exatamente porque ninguém ia fazer a imagem de um indivíduo em carne viva, só no músculo, sem pele nenhuma e sangrando, né? Então, para não fazer algo desse jeito, seria demasiado chocante. Então, a iconografia coloca ele normal, um homem normal, mas segurando um rosto de pele. Exatamente para indicar o tipo de morte que ele morreu. Tiago é decapitado ali ainda no início, né? Pedro é crucificado de cabeça para baixo. E João? Por que é que João escapa? João escapa miraculosamente. Tentam matar João Evangelista também, né? E tentam matá-lo por uma morte igualmente terrível e cruel, que foi colocá-lo em óleo fervente. Imagina o que é você morrer por ser banhado lentamente num óleo que está borbulhando e você vai morrendo frito. É um tipo de dor assim que a gente nem imagina, né? Um tipo de agonia que nós não imaginamos. Então João, ele foi colocado nesse tipo de suplício, mas ele escapou miraculosamente. Quando o retiraram, a pele dele sequer estava avermelhada. E aí, como fizeram, meu amigo, a gente vai fazer o que com esse rapaz? Não tem como matar esse homem, não. Aí prenderam ele numa ilha de condenados, que era a ilha grega de Patmos, que era uma ilha para condenados. Você bota lá, bem, todos os indesejáveis você jogava lá. E João, já velho, ele tem as revelações do Apocalipse preso na ilha de Patmos. E essas visões aqui são as visões dele, né, na velhice, né, nesse lugar. Então, quando João diz assim, na abertura do 7º selo, que é o capítulo 8 de Apocalipse, ele diz: Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhe dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus.
Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu de brasas do altar e lançou por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as trombetas prepararam-se para tocar. Veja, o que João vê, né? João tem uma visão não só do futuro, do que vai acontecer, mas é revelado a ele, digamos assim, a liturgia celeste, né? O serviço litúrgico, o serviço sacerdotal da corte celeste é revelado a João. E o que é que João vê nesse rito celestial? O que é que João vê que está acontecendo ali ritualmente diante do trono de Deus? Ele vê um turíbulo. O turíbulo é aquele instrumento que o sacerdote utiliza, né? Quem é católico já viu, quem não é católico, ou teve uma experiência católica quando criança, ou enfim, em algum momento, o turíbulo é um instrumento que é colocado, ele tem um lugar para você colocar a brasa, né? Em cima da brasa coloca-se o incenso, e ele vem com uma tampa assim, que você fecha a tampa e tem uns buraquinhos que vão dispersar. E aí quando você balança o objeto, né, acende-se a brasa queima o incenso, ele vaporiza e ele é espalhado, né? Isso é um turíbulo, né? É um instrumento para queimar incenso. Então o que João vê diante do altar, o altar celestial, nas suas visões do Apocalipse, é um turíbulo com muitos perfumes, né? Um turíbulo com incenso. Então essa ideia do incensar é exatamente a ideia de elevar a coisa a Deus. Toda vez que vocês estiverem numa missa e vocês virem o rito de incensação do altar e da assembleia, lembrem-se disso, né? Quer dizer, o rito do incenso é o rito de elevação e de adoração a Deus. Um outro ponto, né, que tem também essa mistura, né, também, tanto do perfume como do sacrifício transformado em algo que pode ser levado ao altar, é a expressão que é muito utilizada. Deixa eu pegar aqui, vamos abrir. Eu separei, eu ia resumir, mas é melhor que vocês vejam. Abram aí em Gênesis, por gentileza. Primeiro livro da Bíblia. A gente foi do último, né, do segundo para o último, agora para o primeiro. O livro do Gênesis no capítulo 8. O capítulo 8 do livro do Gênesis. Abram aí, por gentileza, o capítulo 8 do livro do Gênesis. Diz o seguinte, capítulo 8, versículo 21. O capítulo 8 de Gênesis, ele narra toda a história em volta de Moisés, né? Um dos capítulos que narra a história de Moisés. E aí, quando Moisés sai da arca, ele levanta um altar para o Senhor e oferece sacrifício de um animal. E no 21, né, quando Moisés coloca lá os animais, queima os animais. E no versículo 21 diz o seguinte: o Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: doravante não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, e não ferirei mais todos os seres vivos como fiz. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio, o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Então, veja essa expressão aqui. O Senhor respirou um agradável odor, né? O que foi o agradável odor? Foi a fumaça saída da queima do sacrifício. Daí vem uma expressão utilizada por Paulo lá em Coríntios, quando ele vai dizer assim que nós temos que ser sacrifícios de agradável odor, né? Ele está fazendo referência a esses sacrifícios antigos, né? E essas narrativas aqui. E também uma outra expressão que é muito dita quando você quer afirmar que alguém morreu no estado de santidade. Você diz o seguinte: fulano morreu em odor de santidade. Odor de santidade. O cheiro da santidade estava ali. É fazendo alusão também a esses aspectos. Veja, se o incenso tem toda essa nota da divindade, o que é que significa, portanto, o presente do incenso dado pelos reis magos? Significa exatamente dizer que aquela criança, ela tem uma relação com a divindade. Aquela criança, ela é divina. Um oferece o ouro pela realeza,
o outro oferece o incenso pela divindade. E aqui nós já temos duas características no Cristo: é rei e Deus. Mas o terceiro rei mago, ele oferece mirra. A mirra era um elemento utilizado no embalsamamento. Era um elemento utilizado nos corpos defuntos. Era um elemento utilizado para dar uma certa dignidade para um rito funerário. A mirra tinha relação com o rito funerário. Ora, mas o incenso não é a divindade? Por definição, a divindade não morre. Só que o que nós estamos vendo ali é o homem-Deus, é o Deus-homem, é o verbo feito carne. E o verbo feito carne assume a natureza humana, e assumindo a natureza humana, ele morre. E ele vem para morrer, né? De algum modo, o Natal ele é o prelúdio da paixão. O Natal ele é o prelúdio da crucificação. Então ele vem para a morte. Ele vem para ser o cordeiro, como diz João Batista, seu parente, o último grande profeta, né? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem para ser o cordeiro. Então ele é o Deus rei, o incenso, o ouro, mas ele também é o homem. Ele morre, né? Ele também recebe o presente da mirra. Vejam que negócio, que coisa tão perfeita, né? Então nos presentes dos reis magos estão ali a promessa messiânica da realeza que não mais acabará. Está ali a revelação da divindade oculta naquela criança. Está também ali o prenúncio da morte e da paixão, né? No presente dos reis magos. Então está ali o verbo encarnado que é rei, Deus e homem. Por isso é tão importante quando se coloca ali no presépio os reis magos. Meu Deus do céu, né? Eles não estão atrapalhando o presépio não, meu amigo. Eles estão ali demonstrando a natureza do negócio, né? Eles estão demonstrando a natureza da coisa. Mas, dito isto, nós temos um outro ponto. Nós falamos agora, terminamos as figuras dos reis magos e o que elas significam para o Cristo. Mas, ora, se nosso Senhor, ele é Deus e homem, ele é filho de Maria, nós precisamos falar da paternidade de São José. Porque, veja, ele era rei, ele era Deus. Como é que São José seria seu pai? Porque nós entendemos nas aulas anteriores que Nossa Senhora era sua mãe, né? Eles entenderam, a gente entendeu na aula anterior que existe a maternidade divina, como a igreja sempre defendeu que a maternidade divina era real. A gente viu como a maternidade divina ela é na verdade cristológica. Por quê? Porque a maternidade divina ela é um testemunho selado da encarnação do Verbo. A gente viu isso nas aulas anteriores. Então a gente entende o fato de Maria ser mãe de Deus. Mas como José é pai do Cristo? Então nós tendemos a olhar a paternidade de José num aspecto, como eu direi, adotivo, demasiado adotivo, né? Adotivo demais. Como se fosse quase uma figura administrativa do negócio. Não é assim. A paternidade de José é real. A paternidade de José sobre o rei, o menino Deus e o verbo que se encarna para a paixão, ela é real. Tanto é que os evangelistas, quando eles vão narrar a descendência do Cristo, diz o seguinte, né? Você pega Mateus, por exemplo. Olha que coisa maravilhosa. Mateus, quando fala da genealogia de Jesus, ele sai dizendo, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, aquela coisa toda. E no versículo 16 ele diz o seguinte: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A gente vai ver por que é que Mateus coloca essa parte específica, né? O esposo de Maria. Nós vamos ver mais à frente, que é também um negócio maravilhoso. Então, José, esposo de Maria, do qual nasceu Cristo. Veja,
Um primeiro ponto que nós temos que entender sobre São José é que ele é o esposo de Maria. O evangelista deixa isso muito claro, né? A genealogia do Cristo, que dá a realeza do Cristo, a descendência de Davi, ela chega em José. José é o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Mas o esposo de Maria, portanto, ele tem algumas características próprias do seu matrimônio, certo? Então vamos lá. Qual é, vamos dizer assim, eu estou aqui com esse livro, é o capítulo 5 desse livro aqui, ó, que é um tratado josefino. É um tratado de teologia josefina, né? E o capítulo 5 fala as relações de São José com a Santíssima Virgem Maria. Ele começa falando do matrimônio de José com Maria. As consequências do matrimônio. Veja, a primeira consequência de qualquer matrimônio legitimamente celebrado, de qualquer matrimônio válido, a primeira consequência é a união das almas dos esposos. Essa é a primeira consequência. Quer dizer, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Na verdade, isso é um mistério tão profundo que Paulo, lá na carta aos Efésios, diz: e eu interpreto esse mistério com relação a Cristo e sua igreja. A unidade é tão profunda que é um mistério assombroso, tanto que Paulo interpreta com relação a Cristo e a sua igreja. Não obstante, ele fale da união dos esposos. Então, se a primeira coisa do matrimônio é essa união das almas, isso significa dizer que havia uma união completa entre a alma da mãe de Deus e a alma do grande José. Ora, qualquer pessoa que é casada, qualquer pessoa que passa por essa união de almas, ela sabe que para você ter uma união completa é muito difícil. Quando eu digo assim, a união existe, mas ela ser efetivada no dia a dia é muito complicado. Só que quando você, esposa, pensa isso, você que está me vendo pensa isso, você tem que partir do princípio de que é complicado, mas você também é complicado. O outro também é complicado, porque todos somos brinquedos quebrados. Todos partilhamos da mesma dor original, todos partilhamos do mesmo naufrágio, né? Somos companheiros de naufrágio. No casamento nós escolhemos uma pessoa para dizer, segura aqui a boia desse lado, que eu seguro a boia desse outro. A gente está aqui no meio do oceano esperando que a morte nos alcance em estado de graça, e esse será o nosso resgate. Então nós seremos retirados do meio do oceano quando a morte nos levar em estado de graça. Enquanto isso, você segura nesse pedaço de madeira desse lado, eu seguro nesse pedaço de madeira do outro, né? Quer dizer, homem e mulher, eles são companheiros de naufrágio. Só que nós estamos falando da mais perfeita de todas as criaturas, aquela que recebeu a graça de ser a Mater Dei, a Mãe de Deus. Aquela que recebeu uma graça qualitativa, diferente da graça das demais criaturas. O que é que eu quero dizer com uma graça qualitativa? Eu quero dizer o seguinte, eu não sei se eu falei isso na aula anterior, me perdoem se eu já tiver falado, mas isso significa dizer assim, que existe uma gradação das coisas existentes. Existe uma gradação das coisas existentes. Que frase, filha da mãe de ruim, né? Mas no mundo criado, né? No mundo que Deus permitiu existir, então você tem a ordem da natureza, você tem a ordem da graça e você tem, vamos colocar por enquanto esse nome provisório, a ordem do mistério. Então a ordem da natureza são essas coisas que acontecem aqui neste mundo, na esfera do universo, nas estrelas, nos buracos negros, enfim, tudo que acontece no mundo material. Você tem a ordem da graça, né, que seria o que nós compreenderíamos como a ação de Deus na alma, né, os milagres, enfim, a ação sobrenatural de Deus. E você tem a ordem do, digamos assim, não é bem esse o termo, tá certo, minha gente? Eu estou falando aqui apenas de um modo mais pedagógico. E você tem um nível do mistério, ou seja, um nível, a ordem daquelas coisas pertencentes à natureza mais íntima do Criador. A natureza mais íntima de Deus. Ora, essas ordens são subordinadas.
Então a ordem da natureza é inferior à ordem da graça, que é inferior à ordem do mistério. A ordem da união hipostática, né, as coisas referentes à união hipostática, as coisas referentes à encarnação do Verbo, elas superam infinitamente as coisas referentes à ordem da natureza e as coisas referentes à ordem da graça. Ora, disse de Maria que ela participa da ordem hipostática, ela participa da ordem da encarnação do Verbo de maneira intrínseca, ou seja, por um mistério da onipotência de Deus, por um arbítrio da onipotência divina, uma criatura é criada digna de participar da intimidade da natureza de Deus, ao ponto de nós podermos dizer, sem sombra de dúvida, que todas as criaturas pertencem à família da Trindade por adoção. Mas nós podemos dizer que existe uma criatura que pertence à família da Trindade por consanguinidade. Quer dizer, a Virgem Santíssima, ao dar sangue, né, ao dar o sangue e o corpo do seu Filho puríssimo, ela participa do mistério da encarnação com todo o seu ser, não só moralmente, mas inclusive materialmente. Então, enquanto todas as outras criaturas, digamos assim, são parentes de Deus por adoção, a Virgem Santíssima é parente de Deus por consanguinidade. Por uma obra da onipotência divina, ele cria uma criatura capaz de estar mergulhada no mistério da sua própria natureza, né? A gente não pode entender jamais Maria como uma mulher comum, porque entender Maria como uma mulher comum seria rebaixar o mistério da encarnação. Seria rebaixar completamente o mistério da encarnação do Verbo. A Virgem Santíssima ela é criatura e toda a sua grandeza consiste em ser criatura. Por quê? Porque toda a onipotência de Deus consiste em colocar uma criatura nesse grau de elevação dentro da sua natureza divina. Então esse é o grande mistério da graça de Deus, né? Então a gente tem que perceber que ao José ser esposo de Maria, como o evangelista Mateus faz questão de ressaltar, né? Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que chamamos Cristo. Então, o fato dele ser esposo de Maria implica dizer que ele tinha uma união indissolúvel com a alma desta criatura que participa diretamente do mistério da natureza divina. Então, a primeira consequência, o primeiro efeito, né, que São José, do admirável São José, o primeiro efeito que ele recebe pela sua posição de pai do Cristo, é essa união perfeitíssima com essa criatura que está mergulhada no mistério da união hipostática, no mistério da encarnação do Verbo. Então nós temos em São José também um indivíduo que ele não tem como ser um indivíduo comum, porque ele é o esposo de Maria, meu Deus do céu, né? Ele é o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que nós chamamos o Cristo. Então só isso já mostra que São José ele não tem como ser de modo algum uma criatura comum, porque é o seguinte: ao casar, o corpo da esposa pertence ao marido e o corpo do marido pertence à esposa. Os destinos da esposa são os destinos do marido e os destinos do marido são os destinos da esposa. A partir daquele momento do matrimônio válido, a salvação da alma de um depende da salvação da alma do outro. Ou seja, mais chances você, mulher, tem de alcançar a salvação, quanto mais você conseguir levar o seu marido para a salvação. E você, marido, mais chances tem de alcançar a salvação, quanto mais você conseguir levar a sua esposa para a salvação. Quer dizer, naquele momento, os destinos de um e do outro, não só neste mundo, mas os destinos da eternidade, né, os destinos da imortalidade de ambos, estão agora indissoluvelmente ligados dentro do matrimônio válido. É isso que acontece. Então, os corpos não se pertencem e as almas estão intimamente ligadas. Então, nós temos que compreender que São José era uma criatura justa o suficiente para receber a posse do corpo da mais perfeita das criaturas, cujo corpo daria sangue e carne ao corpo puríssimo do Verbo encarnado. Vocês entendem quão grande, justo e bom tinha que ser José para ele ter tido a posse do corpo e da alma
da mãe de Deus? Esse era José. A gente não pode imaginar José como um carinha que estava lá, né, perifericamente à situação, né? De maneira alguma. O casamento de ambos foi válido, foi verdadeiro. Né? Perguntaram, eles chegaram a casar? Sim. Marido da Virgem Santíssima, o esposo de Maria. José, seu castíssimo esposo, sempre é colocado. Então essa é uma primeira consequência, né? A união das almas. Essa consequência da união das almas, aliás, essa situação da união das almas, ela gera para José alguns deveres. O primeiro dever, né, que aqui esse tratado josefino diz o seguinte: primeiro, José torna-se, ele diz, ministro fiel de Maria nas coisas temporais. O que é ser ministro fiel de Maria nas coisas temporais? É assumir o dever de sustento da Mãe de Deus. Então, o fato de tornar-se esposo de Maria dá a José o dever da manutenção da Virgem Santíssima. De absolutamente tudo. De absolutamente tudo. Então, sempre é utilizado para José uma expressão, acho que é do Salmo, que diz assim: colocou-o como príncipe de sua casa. Né? Então, o grande José, grande José. Meu Deus do céu. José é muito grande. José é muito grande. Né? O grande José, ele tinha por dever a manutenção da Virgem Santíssima, sua esposa. Esse é o primeiro dever da masculinidade de José. É manter. Manter. Esse é o primeiro dever. Né? O segundo dever da masculinidade de José com relação a Nossa Senhora seria o seguinte: guardar a virgindade de Nossa Senhora. Seria guardar a pureza daquele que ele recebeu. Daquela que ele recebeu para guardar. Isso fica muito claro quando no Evangelho diz o seguinte, que Maria aparece grávida e José, não querendo difamá-la, rejeita secretamente. Quer dizer, não existe entre José e Maria Santíssima uma desconfiança, no sentido de que José achou que teria sido traído. Nós não estamos falando de um casalzinho de namorados. Nós estamos falando da criatura mais perfeita e mais pura e de uma criatura que recebeu graça e sabedoria suficiente para ser o pai do Verbo encarnado. Então nós não estamos falando de duas criaturas que vão ficar brigando como na novelinha Malhação ou vão ficar chateadinhos com o que acontece. Não, isso não existiu. Então a angústia que se abate sobre José, de certo modo, reflete a pergunta de Maria: como se fará isso, pois não conheço o homem? Né? Quer dizer, como se fará isso se tenho voto de virgindade? Como se fará isso se sou virgem? Essa é a pergunta. É a mesma pergunta que ecoa no coração de José. Eu não sei explicar como isso aconteceu. O fato é que aconteceu. Mas a Escritura diz que José era justo. Se José era justo, e era um justo nesse nível, não faz sequer sentido, né, perceber José cometendo injustiça. Tem uma canção de Padre Zezinho que diz assim, até colocando a coisa em termos muito humanos, mas esse trecho é bem significativo. Diz: vou-lhes falar da agonia que nos dois corações se criou, pois ela explicar não podia, e o marido julgar não ousou. Né? Ela explicar não podia, e o marido julgar não ousou. Então é exatamente esse o ponto, né? A guarda da virgindade não caberia o julgamento sobre o acontecido. Esse é o segundo dever com relação a Nossa Senhora. O terceiro dever com relação a Nossa Senhora era o dever que está relacionado ao primeiro. Era o compartilhamento de todas as suas dores e alegrias. E minha gente, veja só, na vida espiritual, quanto mais superior é a criatura, quanto mais mergulhados na vida do Espírito nós estamos,
significa que a gente sente as coisas com mais força. A gente sente as coisas com mais vigor porque as coisas se tornam mais reais. As coisas se tornam mais concretas. Então, as dores de um indivíduo santo são dores atrozes. As alegrias de um indivíduo santo são alegrias, assim, incomensuráveis. Então, tudo ganha cores vivas, cores pulsantes. Isso aconteceu também com o casal de Nazaré, né? Isso aconteceu também com o casal de Nazaré. Ou seja, de fato, as dores e alegrias da família de Nazaré. Vocês já imaginaram o que é você saber que está ali com o Verbo encarnado e você de repente, cadê a criança? Perdeu-se. A perda do menino Jesus no templo. Ou então você saber que está ali com aquela criatura que você sabe que é perfeitíssima e você tem por ela o amor mais puro, você tem por ela o amor mais fecundo, mais profundo que já existiu na face da terra, e você escuta o velho Simeão olhando para ela, tomando aquele menino Deus nos braços e dizendo: uma espada de dor atravessará a tua alma. Vocês imaginam o que é escutar isso? Uma espada de dor atravessará a tua alma. Esse menino será a causa de queda de muitos em Jerusalém. Então, o compartilhamento das dores e alegrias, né? O compartilhamento das dores e alegrias. Por outro lado, a paternidade de José, eu vou ler aqui um trecho, né? Diz o seguinte, uma coisa sobre a paternidade de José. Olha só. Diz que, eu vou ler aqui o trecho, certo? Para que um homem possa reivindicar de direito matrimonial a paternidade de um filho, é suficiente que este tenha sido concebido por sua legítima esposa, fora de todo adultério. Ou seja, o que é que lhe torna pai de uma criança? É aquela criança ter nascido de sua legítima esposa, fora de todo adultério. Ou seja, ela não adulterou, e aquela criança nasceu dentro do matrimônio, e ela é sua legítima esposa. Foi exatamente isso que aconteceu. Então José não tinha sobre Jesus a figura paterna ilustrativa. Não, ele era pai. Isso significa dizer que nosso Senhor Jesus Cristo não é filho de José do ponto de vista jurídico. Nosso Senhor, ele é filho de José do ponto de vista, inclusive, entre aspas, aqui, natural. Ou seja, ele é filho de fato. A paternidade de José pesa sobre o Verbo encarnado de fato. Ele é realmente o pai do Verbo encarnado. E aqui a gente vê, né? Imagine a virilidade de alguém em quem o Verbo encarnado olhou e viu um homem digno de ser imitado. Imagine o que é a masculinidade de alguém que o Verbo encarnado olhou e viu alguém digno de ser imitado como homem. Imagine a força de alguém a quem a mais superior das criaturas olhou e disse: esse é um bom marido, esse é um bom esposo, é um esposo digno da missão que recebeu. Esse é o grande José, grande José, né? Nós estamos acabando essa live. Eu vou aqui encerrar para salvar, porque eu não sei como é que fica nessa nova configuração do Instagram, se todos os perfis, independente da quantidade, eles ficam mais de 1 hora. Mas para não correr riscos, eu vou salvar aqui, tá certo? E a gente vai entrar para encerrar rapidinho na próxima live, todo mundo, porque eu tenho um recado para a próxima live, beleza? Valeu!